Oi, esse é o canal J Me Ajuda, produzimos vídeos aqui segunda, quarta e sexta, 5h30 da tarde, sobre enfermagem, saúde, educação, internet, empreender. Então hoje vamos falar sobre enfermagem. Título 4. Das nulidades e anulabilidades. Artigo 125. Os atos praticados poderão ser considerados nulos ou anuláveis. Os atos nulos são insanáveis e independem da arguição das partes. Os atos anuláveis poderão ser sanados e deverão ser arguidos pelas partes. Artigo 126. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: I. Quando inexistir o ato de instauração do processo. Segunda, por falta de citação do denunciado. Terceira, por falta de designação de defensor dativo. Quarta, por supressão de quaisquer das fases de defesa. V. Por impedimento declarado de qualquer dos membros do plenário ou da comissão de instrução. E sexta, por inexistência de fundamentação da decisão. Artigo 127. A anulabilidade ocorrerá nos seguintes casos: I. Por falta de intimação das testemunhas arroladas pelas partes. Segunda, por suspeição declarada de qualquer dos membros do plenário ou da comissão de instrução. Terceira, pela incompetência do Conselho. E quarta, por falta de cumprimento das formalidades legais prescritas no presente Código. Artigo 128. As anulabilidades deverão ser arguidas pelas partes em até 5 dias da data da ciência do ato anulável. Artigo 129. Nenhum ato será anulado se da anulabilidade não resultar prejuízo para as partes ou não houver influído na apuração da verdade ou na decisão da causa. Parágrafo único. Ainda que da anulabilidade possa resultar em prejuízo, ela somente será pronunciada pelo presidente da comissão de instrução, pelo conselheiro relator ou pelo plenário quando não for possível suprir-se a falta ou repetir-se o ato. Artigo 130. Quando determinado ato for anulável, será considerado válido nos seguintes casos: I. Se não forem arguidas em tempo oportuno. Segunda, se, praticado por outra forma, o ato tiver atingido suas finalidades. Terceira, se a parte, ainda que tacitamente, houver aceitado seus efeitos. Artigo 131. Os atos processuais, cuja nulidade tenha sido declarada, retornarão às instâncias competentes para repetição ou retificação. 1. A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a nulidade dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência. 2. O presidente da comissão de instrução, o conselheiro relator ou o plenário, quando pronunciar a nulidade, declarará os atos aos quais ela se estende. Artigo 132. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que tenha dado causa, ou para a qual tenha concorrido, nem poderá arguir nulidade de formalidade cuja observância só a parte contrária interessa. Título V. Do julgamento em segunda instância. Capítulo I. Dos recursos. Artigo 133. Da decisão proferida pelo Conselho Regional caberá recurso ao Conselho Federal com efeito suspensivo, no prazo de 15 dias, contados da ciência da decisão pelas partes. 1. Das decisões de arquivamento de denúncias caberá o recurso previsto no caput deste artigo. 2. Os recursos serão interpostos perante o órgão prolator da decisão em primeira instância. Artigo 134. Recebido o recurso, o presidente do Conselho determinará a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, após o que será remetido ao órgão de segunda instância. Artigo 135. Recebido o processo pela Secretaria do Conselho Federal, os autos serão encaminhados ao seu presidente que, no prazo de 5 dias, designará conselheiro relator, o qual terá o prazo de 10 dias para emitir seu parecer. Artigo 136. Com a entrega do parecer, o presidente do Conselho designará dia para o julgamento, intimando as partes e notificando seus procuradores, com antecedência mínima de 20 dias. Capítulo 2. Do recurso para a Assembleia Geral dos Delegados Regionais. Artigo 137. Das decisões do plenário do Conselho Federal, nas hipóteses do artigo 2º, inciso 3º, alíneas B, C e D, caberá recurso para a Assembleia Geral dos Delegados Regionais,
no prazo de 15 dias. Artigo 138. Recebido o recurso, o presidente do Conselho Federal determinará a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. 1. A Assembleia dos Delegados Regionais será convocada pelo presidente do Conselho Federal na forma do que dispuser o seu regimento interno e deverá reunir-se para julgar o recurso em até 120 dias, a contar do seu recebimento. 2. No ato de convocação da Assembleia dos Delegados Regionais, o presidente do Conselho Federal designará delegado relator e determinará o envio de cópias da decisão recorrida, do recurso e das contrarrazões do recurso a cada delegado regional. 3. O delegado relator terá o prazo de 20 dias para emitir seu parecer. 4. Recebido o parecer, o presidente do Conselho Federal deverá designar a data do julgamento e determinar a intimação das partes e de seus procuradores, com antecedência mínima de 20 dias. Capítulo 3. Do julgamento na segunda instância. Artigo 139. Aberta a sessão de julgamento, o conselheiro relator apresentará o parecer sem emissão de voto, sendo a seguir dada a palavra, sucessivamente, por 10 minutos, ao recorrente e ao recorrido. Parágrafo único. O primeiro conselheiro a usar da palavra será o relator, que emitirá seu voto. Artigo 140. Encerrado o julgamento, o presidente do conselho anunciará a decisão, a qual será lavrada na forma de acórdão. 1. O acórdão será redigido, no prazo de 5 dias, pelo conselheiro relator ou pelo condutor do voto vencedor, que o assinará juntamente com o presidente do conselho. 2. O acórdão, no que couber, conterá os mesmos elementos referidos no parágrafo único do artigo 122. Artigo 141. Lavrado e publicado o acórdão, será o processo devolvido ao conselho de origem para execução da pena e respectiva divulgação da decisão, se for o caso. Parágrafo único. Quando a penalidade imposta for a cassação, o Conselho Federal fará publicar o acórdão, ressalvado ao Conselho Regional o direito de dar publicidade ao mesmo. Artigo 142. No julgamento do recurso, o órgão julgador, independentemente do pedido das partes, poderá aplicar penalidade diversa daquela decidida pelo órgão de julgamento em primeira instância, podendo alterar a classificação da infração, aumentar, reduzir a pena ou absolver o denunciado. 1. Em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, caberá pedido de reconsideração no caso de aumento de pena decorrente de recurso interposto apenas pelo denunciado. 2. O pedido de reconsideração deverá ser apresentado ao Conselho Federal no prazo de 10 dias, contados da ciência da decisão mais gravosa pelo denunciado e será encaminhado pelo presidente ao conselheiro condutor do voto vencedor, o qual terá o prazo de 10 dias para emitir seu parecer. 3. Com a entrega do parecer, o presidente do conselho designará dia para o julgamento a ser realizado na forma deste capítulo, intimando a parte e notificando seu procurador, com antecedência mínima de 20 dias. Título 6º. Da execução da pena. Artigo 143. Não cabendo mais recurso, serão os autos devolvidos à instância de origem do processo, para a execução do decidido. Artigo 144. A execução das penalidades impostas pelos conselhos regionais ou pelo Conselho Federal se processará na forma estabelecida nas decisões ou acórdãos, sendo registradas no prontuário do profissional infrator. 1. As penas aplicadas se estendem a todas as inscrições do profissional junto ao Conselho de Enfermagem, independentemente da categoria em que o profissional tenha cometido a infração. 2. O presidente do Conselho dará conhecimento, à instituição empregadora do infrator, da decisão que impuser penalidade de suspensão do exercício profissional. 3. No caso de cassação do exercício profissional, além da publicação dos editais e das comunicações endereçadas às autoridades interessadas no assunto, será apreendida a carteira profissional do infrator, procedendo-se ao cancelamento do respectivo registro no Conselho. Artigo 145. Impossibilitada a execução da penalidade, esta ficará suspensa até seu efetivo cumprimento, sem prejuízo das anotações nos prontuários e publicações dos editais, quando for o caso. Parágrafo único.
O não pagamento da pena de multa importará na sua inscrição em dívida ativa para posterior execução judicial. Artigo 146. Cumpridas todas as decisões de primeira ou segunda instância, o presidente do Conselho que tiver atuado como órgão de julgamento em primeira instância determinará o arquivamento do processo. Título 7º. Da revisão da pena. Artigo 147. É facultado ao punido, em caso de seu falecimento, aos seus herdeiros, apresentar pedido de revisão da pena, a qualquer tempo, após a publicação do acórdão, ou quando não couber mais recurso, nas seguintes hipóteses: e forem apuradas provas idôneas da inocência do punido ou de circunstâncias que possam atenuar a pena, ou desclassificar o fato configurador da infração, de modo a alterar a penalidade. Segunda, a decisão condenatória estiver fundada em prova testemunhal ou pericial cuja falsidade ficar comprovada. Terceira, ficar evidenciado que o processo se desenvolveu eivado de nulidade. Parágrafo único. No julgamento da revisão serão aplicadas, no que couber, as normas previstas neste Código. Artigo 148. A revisão terá início por petição à Presidência do Conselho Regional, com as provas documentais comprobatórias dos fatos arguidos. 1. A revisão será distribuída a um conselheiro relator, por designação do presidente do Conselho. 2. Não será admitida a renovação do pedido de revisão, salvo se fundamentado em novas provas. Artigo 149. A decisão no processo revisional poderá reduzir ou extinguir a pena, sendo vedado seu agravamento. 1. A absolvição implicará no restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude de punição anteriormente aplicada. 2. A revisão da pena somente surtirá efeito após o seu trânsito em julgado. Artigo 150. Qualquer recurso, na revisão, somente será recebido no efeito devolutivo. Artigo 151. A revisão será processada em apenso aos autos originais do processo ou, ainda, acompanhada de fotocópias integrais dos autos originais. Título 8º. Da reabilitação. Artigo 152. Após 2 anos do cumprimento da pena aplicada pelo Conselho de Enfermagem, sem que tenha sofrido qualquer outra penalidade ético-disciplinar, ou esteja respondendo a processo administrativo ou criminal, e mediante provas efetivas de bom comportamento, é permitido ao profissional requerer a reabilitação profissional. 1. O requerimento de que trata o caput deste artigo deverá ser instruído com as provas e certidões pertinentes. 2. Havendo necessidade, o Conselho poderá determinar a realização de perícia para avaliar a efetiva recuperação do profissional. 3. Quando a infração ético-disciplinar constituir crime, a reabilitação profissional dependerá da correspondente reabilitação criminal. Artigo 153. A reabilitação, caso a cassação tenha ocorrido por fato imputado como crime, seguirá os mesmos trâmites da reabilitação penal, com a reparação na área civil ou demonstração de absoluta impossibilidade de fazê-lo, ou, ainda, declaração de renúncia da vítima, com demonstração por parte do denunciado de constante bom comportamento público e privado. Artigo 154. Os efeitos da reabilitação consistem em retirar do prontuário do profissional qualquer apontamento referente à condenação e, no caso de cassação, a outorga de nova inscrição. Artigo 155. O pedido de reabilitação deverá ser formulado diretamente ao Conselho que executou a pena, cabendo recurso ao Conselho Federal. Título 9. Da prescrição. Artigo 156. A pretensão à punibilidade das infrações ético-disciplinares prescreve em 5 anos, contados da data de ocorrência do fato. 1. Aplica-se a prescrição a todo processo ético-disciplinar paralisado por mais de 3 anos, pendente de despacho ou julgamento, devendo ser arquivado, de ofício ou a requerimento da parte interessada, sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades pela paralisação. 2. A prescrição interrompe-se pela instauração de processo ético-disciplinar, ou pela notificação válida feita ao denunciado, inclusive por meio de editais, alterado pela Resolução COFIN nº 483/2015. 2. A prescrição interrompe-se. Redação dada pela Resolução COFIN nº 483/2015. E pela instauração de processo ético-disciplinar, ou pela notificação válida feita ao denunciado,
inclusive por meio de editais, redação dada pela Resolução COFEN nº 483/2015. Segunda, pela decisão condenatória recorrível de qualquer Conselho Regional de Enfermagem. Redação dada pela Resolução COFEN nº 483/2015. 3. Interrompida a prescrição, todo o prazo começa a contar novamente do dia dessa interrupção. Título X. Das disposições finais. Artigo 157. É vedada a vista dos autos fora da Secretaria do Conselho, porém as partes poderão, a qualquer tempo, acessá-los, inclusive obter cópia de peças, por meio de requerimento formulado ao presidente do Conselho ou de comissão de instrução, a expensas do requerente. Artigo 158. Em qualquer fase do processo, poderá ser solicitada pela Presidência a manifestação da assessoria jurídica do Conselho. 1. A manifestação da assessoria jurídica versará, exclusivamente, sobre as questões processuais e de legalidade. 2. É defeso ao assessor jurídico manifestar-se sobre questões ético-disciplinares. Artigo 159. As disposições do presente Código aplicam-se aos que exercem atividades de enfermagem, independentemente da regularidade de sua inscrição no Conselho Regional. Parágrafo único. Este Código não se aplica a quem não for inscrito ou autorizado pelo Conselho Regional, aplicando-se, contudo, ao profissional inscrito ou autorizado ao tempo da prática da conduta que deu origem ao processo. Artigo 160. As questões omissas neste Código deverão ser supridas utilizando-se, subsidiariamente, os dispositivos previstos no Código de Processo Penal, no que lhes for aplicável. Artigo 161. Este Código entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2011, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência do Código anterior. Artigo 162. Revoga-se a Resolução nº 252/2001 e demais disposições em contrário. Então, você gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais e sua rede de imagem como Telegram e WhatsApp. E aqui na descrição a gente tem vídeos relacionados, também temos playlist sobre educação, saúde, enfermagem, internet e empreender. Aqui na descrição também temos produtos gratuitos sobre e-book, curso e outros produtos digitais. Aqui embaixo temos o link também para você ser afiliado de 4 e-books. Cada e-book tem 7 bônus, oferecendo 40% de comissão. Fornecemos também material de divulgação como imagem, texto e vídeos. Então te aguardo aqui na descrição e até o próximo vídeo. E então se inscreva no canal, clique no sininho